4 lições falando sobre o perfeito amor. Jesus é o nosso perfeito amor, é o perfeito amor de Deus para conosco, né? E eu queria só lembrar um pouco do que a gente já falou domingo passado, para que eu possa entrar na mensagem de hoje. Então eu não vou falar o versículo ainda, para você não começar a ler, mas deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. Amém, Jesus? Glória a Deus. A gente está fazendo uma obra, deixa eu só falar com você rapidinho. A gente está fazendo uma obra lá no escritório. O meu escritório, eu já falei com vocês, ele virou escritório e escolinha, né? Então escritório barra escolinha. Aí eu desço, as crianças sobem, quando elas descem eu subo, né? Só que eu pedi para dividir meu escritório, ele é grande, então eu falei, divide aqui no meio, um lado fica para eles, o outro para mim, para a gente poder ter mais tranquilidade, e as tias também. Mas irmãos, toda obra para ficar bonita, ficar feia primeiro, e assim ou não é? Sim ou não? Toda obra para ficar bonita, vai ficar feia primeiro, né? Então tem que quebrar, fazer, poeira. Eu já peguei tanta poeira lá que teve hoje mesmo, tive que descer um pouquinho algumas vezes, sentindo a poeira. Aí a gente limpou para final de semana. Então se agora à noite, a gente não vai ter a escolinha agora à noite, tá? Hoje, especialmente hoje, domingo que vem a gente já volta a ter a escolinha à noite também, porque aí já vai estar com a obra bem avançada e vai estar mais tranquilo para você poder subir, suas crianças poderem subir e participar, tá bom? Então só hoje, perdoem, mas é isso, obra é isso, né? Obra para ficar bonito, fica feio primeiro, tá? Bom, deixa eu falar, você que veio semana passada, e quem não veio também, para você só entender, nós estamos falando sobre o amor perfeito, e Deus colocou no meu coração que desde a criação, desde o início de tudo, desde o primeiro homem, a primeira mulher, o Adão e a Eva, Deus já mostrou o perfeito amor lá no jardim do Éden. A gente sabe que ele criou o Adão do pó da terra, né? Soprou nas narinas o espírito de vida, e da costela do Adão ele tirou a Eva, e os dois estavam dentro do jardim e uma vida perfeita, mas como todo ser humano eles precisavam ter um limite. E o limite foi uma única árvore que Deus colocou no meio do jardim, dizendo, delas vocês não podem comer, não toque lá, o resto é tudo de vocês. Então ele tem todo o jardim do Éden para sobreviver, e Deus só deu um limite, que era só uma árvore, um fruto, né? É uma pena, irmãos, hoje continua acontecendo isso, nós temos os nossos limites, e alguns estão ultrapassando esses limites, e estão perdendo a bênção por causa disso. A gente até talvez fale um pouquinho sobre isso hoje ainda. Bom, então a Eva foi lá, começou com a serpente, eu vou resumir bastante, você conhece a história, foi lá, começou com a serpente, comeu o fruto, veio, falou com Adão foi lá, comeu também, e um olhou para o outro e perceberam que estavam sem roupas. Não tinha essa malícia, eles nem entendiam, toda tarde Deus descia, e eles andavam com o Criador dos céus e da terra, nus, porque aquilo era nada para eles. Não era nada para eles, era simples, não era maldade, tinha malícia. Só que agora eles perceberam, aí eles pegaram folhas de figueira. Quem lembra da folha de figueira aí? Lembra que eu falei? Eles pegaram a folha de figueira, costuraram, não me pergunte como eles cozeram, né? Costuraram aquelas folhas e se taparam, porque estavam envergonhados pela primeira vez, um envergonhado do outro. Quando Deus desceu, andou pelo jardim, não viu Adão e perguntou, cadê você, Adão? E o Adão falou assim, eu estou atrás das árvores. Por que você está atrás da árvore se escondendo? Porque nós estamos nus e por isso estamos envergonhados. Aí, não tem jeito, né? Deus já falou com ele, vocês ultrapassaram o limite. Irmão, não ultrapassa o limite. Amém, Jesus? Depois que isso aconteceu, depois você lê Gênesis 3, a partir do capítulo 3, todo o capítulo 3, vai valer a pena você ler, tá bom? Aí depois que eles ultrapassaram esse limite, Deus falou com eles, Deus vai dar os castigos para Eva e para todas as mulheres, para o Adão e para todos os homens. Nós sofremos hoje, por causa desses dois aí, lá no céu você fala com eles, mas pega a senha, porque todo mundo vai querer falar com Adão e com a Eva lá no céu, né? A mulher, ela vai passar a ter dores para gerar filhos, muitas dores, e o homem agora vai ter na terra, a terra não vai ser só amiga do homem, também vai ser inimiga, também vai ter abrolhos, veneno, espinhos, e ele vai sofrer e vai ter que trabalhar muito para sobreviver. É a nossa vida de hoje, por causa do Adão
e da Eva. Então ele vai falando, eu lembro que eu falei com vocês assim, a gente vê vários versículos com Deus parecendo ser um Deus bravo com Adão e Eva, bravo com Adão e Eva, mas lá no final ele vai e pega e constrói e costura, prepara um avental de pele de animal, tira aquela folha de figueira e coloca uma pele de animal neles, e ali estava o perfeito amor dentro da criação. O nosso Deus foi o primeiro a fazer o sacrifício. As pessoas dizem que sacrifício é da lei. Não é da lei. É igual o dízimo. O dízimo é da lei. Não é da lei. O dízimo começou com Abraão bem antes da lei, mas o sacrifício também começou bem antes da lei. O próprio Criador sacrificou alguns animais para pegar a pele e cobrir a vergonha dos primeiros seres humanos. E aí é a mensagem. Aí eu vou entrar na mensagem de hoje. Errou? Fala com Deus. Para de costurar folha de figueira, para de se dar desculpa, para de culpar os outros, para de transferir a culpa para os outros, para de ficar se justificando. Eu fiz porque ela fez, eu fiz porque ele fez, eu fiz porque a situação complicou. Mas para de ficar se justificando. Aquela folha de figueira é o homem se justificando dos seus pecados, no lugar de pedir perdão. A gente começa com essa história de querer se justificar, criar desculpas para continuar errando. Então a gente está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. A gente está costurando figueira e se cobrindo a nossa vergonha. Parece até que ninguém vai descobrir o dia, mas descobre. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Amém, Jesus? Deixa Jesus descobrir você. Pediu perdão, ele recebe o seu perdão e limpa você. A Bíblia fala, dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Mas a gente quer se cobrir com figueira, igual os dois. Amém, Jesus? Bom, basicamente foi isso que nós falamos. Eu só estou dando uma refrescada na sua memória, porque eu quero entrar agora em Mateus 6, a partir do versículo 24. E olha o que Deus falou comigo aqui num texto até bem conhecido nosso, bem conhecido, mas olha o que Deus mostrou para mim aqui, irmãos. Versículo 24. Jesus vai dizer assim: ninguém pode, é mensagem de hoje, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o que? Significa o que? Quem lembra? Riqueza. Certo? Mamon, Deus da riqueza. Não é só Deus do dinheiro não, tá? Eu ouvi que alguém falou dinheiro. Tá. Dinheiro também não deixa de ser uma riqueza. Mas a minha esposa para mim é uma riqueza. É aqui na terra a pessoa mais importante que eu tenho hoje viva. Depois vem meus filhos. Minha esposa vem primeiro. Meus filhos conhecem essa nossa, esse nosso entendimento desde pequeno. Desde pequeno, meus filhos já sabem que ela é mais importante para mim e eu sou mais importante para ela do que os filhos vêm depois. Eu sempre ensinei para meus filhos, desde pequeno: sem sua mãe vocês não existiriam. Então sua mãe é mais importante do que vocês. Você respeita a sua mãe. E é assim que eu usava, esse entendimento que eu usava, para que meus filhos pudessem respeitar a opinião da mãe deles. E ela falava a mesma coisa. E é um entendimento que a gente entrou num acordo que tem que ser desse jeito. Casamento que o pai puxa para um lado e a mãe puxa para o outro não vai dar certo. A corda vai arrebentar. Mas isso é outra mensagem. Eu quero que você entenda o seguinte. Jesus vai dizer que existem dois senhores nesse mundo. Dois. Um é ele e o outro, o Mamon, é o diabo. Eu vou te provar aqui que Jesus está falando de Satanás, tá? Eu vou provar isso para você. Quando ele fala o Deus da riqueza, ele está falando de Satanás, tá? Eu vou provar isso, mas daqui a pouco eu vou provar isso na palavra para você. Mas ele diz assim: se você tem dois senhores, se você amar um, se você quiser servir os dois, você vai amar um e não vai amar o outro. Você está servindo os dois. Está tentando servir os dois. Se você continuar tentando servir os dois, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não tem como você servir os dois. Agora fala para mim,
Não é isso que a gente está vendo dentro das igrejas? Sim ou não? Você não está vendo dentro das igrejas pessoas que querem muito Jesus Cristo, mas não querem abandonar práticas antigas? A gente está vendo muito isso, sim ou não? Então a gente está vendo pessoas na igreja que querem ser de Deus, querem que Jesus seja o Senhor da vida delas, mas não querem abrir mão daquilo que Jesus condena. Então eu quero que Ele seja o meu Senhor, mas quero que as coisas do mundo ainda sejam, ainda mexam comigo e eu ainda me envolva com elas. Jesus está dizendo o seguinte: isso não pode acontecer. Não quer dizer que uma pessoa não vai tentar fazer isso, e muita gente está tentando fazer isso. Ele está dizendo que não é para fazer isso. Ele está dizendo que eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que escolher qual é o Senhor. E hoje, na nossa geração, ainda tem um perigo enorme. O homem está querendo ser um terceiro senhor de si mesmo. O homem está querendo criar um terceiro senhor. Você já deve ter reparado que o homem está cheio de si na nossa geração. Sim ou não? O homem está querendo tomar o lugar de Deus e se tornar o centro de tudo. Então hoje, na geração de hoje, o homem se coloca no centro. Deus fica para escanteio, e até Satanás fica para escanteio, tá? Tem homens que não estou nem aí para Satanás. Isso é mitologia. Eu não quero nem saber na hora de Deus, Satanás, céu, inferno. O importante sou eu. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso. Então a gente teria aí um terceiro senhor, né? É o homem ser o senhor de si mesmo, e passando, a gente está vendo aí como que as sociedades, não só a brasileira, na Europa também, em qualquer outro lugar, o que está acontecendo nessas sociedades. Agora há pouco, estava vendo uma notícia de uma jovem estudante, 23 anos, que começou o namoro com um rapaz também da mesma faculdade, ficou alguns meses, acho que 5 meses namorando com ele. Encontraram ela num quarto da faculdade, ou de um hotel lá em Paraguai, acho que foi de um hotel lá no Paraguai. Ela é brasileira, ela é do Sul, com 20 e poucas, quase 30 facadas no corpo todo, e estão desconfiados que foi o namorado, o ex-namorado, que ela tinha terminado com ele. Você vê que o homem está ficando, sabe, sem noção as coisas. A gente precisa tomar uma atitude e escolher de uma vez por todas, tá? Quem vai ser o Senhor da minha vida? Jesus? Satanás? E aí vem o engano, o maior engano de Satanás, o maior engano de todos, é o homem achando que pode ser Senhor de si mesmo. Não existe. Jesus falou, são dois, e não dá para servir os dois. Mas o homem quer colocar um terceiro. Esquece isso. Amém, Jesus? São dois. Vocês já ouviram uma pessoa que está passando por lutas grandes? Aquela frase que a pessoa fala assim acho que Deus não me ama. Quem já ouviu isso? Já ouviu alguém falar? Eu acho que Deus, Ele não me ama. Não como ama você é uma bênção, mas para mim dá tudo errado. Quem já ouviu essa frase? Eu acho que Jesus não me ama. Já ouviu? Não ouviu? Essa frase é uma frase falada por alguém que está frustrado, certo? Alguém que se frustrou por alguma razão, alguma situação que tem passado, e essa frase então sai da boca até do crente, achando que Jesus está castigando, que Jesus não ama de verdade, que a pessoa acha que Jesus realmente a desprezou pelo pecado que cometeu. Então a pessoa ela tem essa ideia. A pergunta correta é: quem está sendo o Senhor, o meu Senhor, o Senhor dessa pessoa? Se você está passando por situações difíceis na vida, e tem batido na sua ideia esse pensamento, acho que Deus me largou, acho que Deus me abandonou, acho que Deus não me ama. Não, Deus não me ama. Deus, não como ama aquela pessoa é uma bênção, tudo que toca dá certo, mas tudo está dando errado. Deus não me ama. Quando você começar a pensar desse jeito, você tem que se perguntar: peraí, quem tem sido o Senhor da minha vida? Amém, Jesus? Essa é a pergunta a ser feita. Se alguém falar para você assim, Deus não me ama, você pergunta para ela assim: vem cá, Ele é Senhor da sua vida?
essa pessoa não vai saber te responder. Ela vai gaguejar. Mesmo sendo membro de igreja. Se ela tem essa ideia que Deus não a ama, falou com você, qualquer pessoa, eu acho que Deus não me ama, meu pai, Ele é Senhor da sua vida? Não, eu quero saber se você fez de Jesus Senhor da sua vida. Porque se você fez de Jesus Senhor da sua vida, eu duvido que você não vai provar do amor dele. E você vai já resolver aquela discussão na hora. Essa é a pergunta a ser feita para qualquer pessoa que acha que não é amada por Jesus. Porque João 3,16 diz que ele amou o mundo, não amou os crentes. Não é isso? É ou não é? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O mundo. Não tem um nesse mundo que Deus não ame. Então toda vez que alguém, ou até você mesmo, tem esse sentimento de que Deus não te ama, e alguém chegar para você dizendo Deus não me ama, você tem que perguntar para essa pessoa, mas peraí, Ele é o Senhor da sua vida? Então, se Ele não é, Ele te ama, mas não está podendo se expressar com o amor dele na sua vida. Por que você não fez Ele Senhor da sua vida? Tem dois senhores, certo? Você não pode servir aos dois. Então, se eu decidir não entregar a minha servidão a Jesus Cristo e fazer dele o Senhor da minha vida, automaticamente, mesmo que eu não vá para as encruzilhadas fazer trabalho, Satanás já é o Senhor da minha vida. Só existe dois, e eu não posso servir os dois. Cada um vai entender a gravidade disso? Porque assim, você vê pessoas boas, eu já conheci várias, que a pessoa fala assim, pastor, eu não vou à igreja, eu não concordo com um monte de coisa da igreja, esse negócio de dízimo, eu não concordo com isso. As pessoas que dizem que não concordam com dízimo, porque nunca foram dizimistas fiéis, tá? Algumas até tentaram ser, porque acharam que Jesus encheu o bolso dela de dinheiro. Não foi por fidelidade, não foi por amor ao Evangelho, não foi por fidelidade a Cristo. A pessoa só começou a ser dizimista porque viu alguém ser e prosperar, e a pessoa achou que sendo dizimista ele encheu o bolso de dinheiro. Aí Deus não encheu o bolso de dinheiro, ela parou de ser, nunca foi fiel. Uma pessoa que te questiona e fala que contra dízimo é porque ela nunca foi dizimista. Pelo menos nunca foi dizimista fiel. O dizimista fiel nunca deixa de ser. É assim ou não é? O dizimista fiel nunca deixa de ser. Passa perrengue, mas não deixa de ser, porque ele sabe que ele está fazendo o que é correto, o que está dentro da palavra de Deus, e Deus vai amar, e Deus vai agir. É bom que a gente entenda isso. Se a pessoa então, ela como é que eu vou falar? Se ela começa a questionar e começa a dizer a você que Deus é Deus de alguns e não de todos, você tem que começar a questionar essa pessoa no sentido de quem tem sido o Senhor da vida dela. Se ela é uma pessoa correta, se ela é uma pessoa boa, se ela faz suas esmolas, só estou usando o termo bíblico, né? Se ela faz suas ajudas para os necessitados, ela acha que porque ela faz isso, a tal da boa ação, Deus deveria ser bom com ela. Quando ela então começa a passar por lutas, ela pensa assim, poxa, eu sempre fui uma pessoa boa, eu já fiz. Uma pessoa falou para mim assim, eu estava passando uma luta, né? Faz um tempinho atrás, uma luta grande, e Deus me deu vitória. Mas uma pessoa falou assim, o Senhor é uma bênção, o Senhor não merece isso, Deus vai te abençoar porque o Senhor não merece isso, como se eu estivesse fazendo por merecer a bênção de Deus. Aí eu falei, não é assim não, amiga, é pela fé, e pela fé eu já venci, esquece isso aí, é uma batalhazinha, mas a gente vai vencer, e venci. Amém, Jesus? Mas na ideia daquele religioso, na ideia dele, que é uma pessoa religiosa, eu não merecia que Deus fizesse o que Deus estava fazendo comigo, e de não me atender, de não resolver, de não estender a mão, como se Deus tivesse me deixado de lado. A ideia religiosa é essa, é ou não é? A ideia religiosa é essa, mas ele não merece, ele é um menino de ouro, ele é uma bênção, ele ajuda todo mundo. Eu não entendo uma coisa dessa, por que o Senhor permitiu isso?
Entendeu? Só que isso está errado. Eu tenho que ver, e você também, porque a escolha é minha e sua, de quem vai ser o meu Senhor. Jesus está falando, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um, vai desprezar e não vai amar o outro, vai deixar o outro de lado. Vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Você não pode, você tem que escolher quem você vai servir. Amém, Jesus? Essa escolha é minha e sua. É minha e sua. Essa escolha ninguém pode fazer por mim, nem a minha esposa e nem ninguém, nem meu pastor, nem ninguém. Essa escolha é minha. Jesus vai ser o Senhor da minha vida. Então, como diz os antigos, show da canivete, eu vou ficar na presença de Deus. Amém, pessoal? Não pode ter dois, tem que ser um só. Mateus capítulo 4, deixa eu te mostrar isso aqui. Volta um pouquinho só. Versículo 8. Se liga aqui, ó, nesse negócio. Pense comigo aqui. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Então, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Todos os reinos, todas as riquezas do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quando Jesus falou, você não pode servir a Deus e a Mamon, ele está falando do diabo. O diabo, a Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado pelo João Batista, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele vai ser levado pelo Espírito Santo. Ele não vai ser levado por Satanás, ele vai ser levado pelo Espírito Santo. Ele é batizado, é arrebatado e é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quanto tempo Jesus ficou lá sem ser tentado? Quem lembra? Quem lembra? 40 dias e 40 noites. É isso aí, seu Fernando. 40 dias e 40 noites. Aí o que aconteceu com ele depois de 40 dias e 40 noites jejuando? Ele teve fome. Fome é uma necessidade, sim ou não? Então, o diabo ele vai tentar se tornar o senhor da sua vida com base nas suas necessidades. Você viu o que ele está tentando fazer com Jesus? Ele está dizendo o seguinte: as riquezas desse mundo são minhas, os reinos desse mundo são meus, eu estou dominando nesse mundo. Olha as riquezas, olha os tesouros, olha os reinos desse mundo, eu te dou tudo, tudo. Você só precisa fazer de mim o Senhor da sua vida. Pode se prostrar agora, é só se prostrar, é tudo seu. O diabo, diferente do nosso Senhor, ele vai querer ser o Senhor da sua vida através de argumentos. Ele vai argumentar, ele vai pegar suas fraquezas, ele vai pegar as suas falhas, e ele vai pegar e ele vai argumentar com você, para que você possa agir fora da palavra, e ele se tornar então o Senhor da sua vida. Então é uma pessoa que passa um aperto financeiro e tira logo o dízimo. O diabo já está argumentando para ser o Senhor da sua vida, para passar a ser o Senhor do seu dinheiro. É uma pessoa que sofreu uma situação e ela endurece o coração e fala: nunca, eu nem quero ver essa pessoa perto de mim, senão vou cometer uma loucura, e nem adianta ninguém falar de perdão para mim. Eu sei que o Evangelho manda perdoar, mas esse não merece o meu perdão. Pronto, o diabo passou a ser o Senhor da sua vida. Jesus foi claro: se você não perdoa, não é perdoado. Amém, Jesus? Você vê na tentação no deserto, que quando Jesus chega no deserto, 40 dias, 40 noites, tem fome, qual é a primeira tentação? Transformar pedra em... Vocês estão meio devagar hoje. Vamos lá, pode falar, tá? Ninguém vai ser... como é que fala? Amém, Jesus? Pode falar. Transformar pedra em pão, né? Para quê? Para tirar, para suprir uma necessidade. Ele tenta usar a vaidade. Jesus não tinha vaidade. Você é filho de Deus, você pode transformar pedra em pão. Ele tenta usar a vaidade. É verdade, eu sou filho de Deus.
modéstia à parte, eu posso fazer o que eu quiser. É isso mesmo. Não. Quebrou a cara. Aí ele leva ele para cima do pináculo e fala assim: se joga daqui. Está escrito lá, ele vai dar aos seus anjos a seu respeito, ele vai te sustentar. Não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus falou. Aí ele tenta jogar a pá da cal, que o pessoal fala, né? Então tá, agora eu vou pegar esse cara. Olha esses reinos, olha essas riquezas todas. É muita riqueza. Eu vou dar tudo para você. Quando Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon, ele está falando do diabo, que tem as riquezas desse mundo, e que está oferecendo as riquezas, as famas. Você vê cada atrocidade hoje, né? Você vê dois funkeiros famosos sendo presos. Eu fiquei chocado, sinceramente, irmão, porque eu vi um vídeo de um deles dando um pontapé na cabeça da esposa, num país que está lutando tanto contra feminicídio. Como é que essa pessoa fica solta? E foi preso agora com envolvimento com a bandidagem. Aí mostra o vídeo do cara dando um pontapé na cabeça da esposa. Como que esse cara está solto e cantando e ganhando milhões aí? Que hipocrisia, irmão. Que hipocrisia. Porque se é famoso, eu posso. Que isso? E as mulheres sofrendo aí com feminicídio e todo mundo bancando de... Não, eu sou a favor, mas por que famoso estava solto e não? Com um vídeo provando a coisa. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei: não entendo. Como é que esse cara está solto? Enfim, eu só quero que você entenda que quando Jesus fala, ou você serve a Deus ou a Mamon, você não deve servir aos dois senhores. Mamon aqui é o diabo. E eu estou te provando aqui, porque ele mostra todas as riquezas, todos os reinos do mundo, e fala: eu vou te dar tudo isso. Só pode para você fazer uma coisa: faz de mim o seu Senhor, se prostra aqui agora. Aí Jesus vai falar assim, no versículo 10, né? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos. Então, se você serve a único Deus, que é o seu Senhor, vai te servir. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz. A batalha vai ser vencida. Eu estava começando ontem foi a reunião das mulheres que vencem em Madureira, né? Poxa, estava bonito, irmão. Irmãs, vocês que não foram na reunião, estava lindo demais. Reunião das 7, era tanta mulher que o pessoal ficou grudado no altar de Madureira. As cadeiras ficaram grudadas no altar de Madureira. Não tinha mais onde botar mulher naquela igreja. Quase 2.000 mulheres ali, numa reunião só, e ainda teve a reunião da tarde, com pelo menos umas 800 mulheres. Ainda teve a reunião da tarde. A minha esposa deu uma palavra muito forte, mas o pastor Mike entrou antes. E eu estava no escritório com ele, e ele estava comentando de uma mensagem que Deus deu para ele, forte. O pastor Mike é muito usado por Deus na palavra. E ele falou sobre a arca de Noé. Só vou comentar, eu acho até que essa mensagem já está no YouTube, no canal dele, você pode ver depois. E eu não tenho problema nenhum, a mensagem é dele, em dizer que a mensagem é, porque a mensagem é dele, eu não vou me apropriar, a mensagem é dele. E ele falou assim: poxa, eu notei uma coisa, na construção da arca não tinha leme. Aí eu fiquei pensando, mas como que vai, né? Aí ele entendeu, ele falou: Deus quer ser o meu capitão. A arca não precisava de leme, era Deus que ia guiar aquela arca. Você não precisa de leme, para de ser capitão da sua vida, deixa Deus ser o capitão. Amém, Jesus? E aquilo eu fiquei olhando, ele falando, comentando com a gente. Vamos falar isso com as mulheres daqui a pouquinho. Quem estava lá de manhã? Não? Alguém que estava lá de manhã? Foi só de manhã, à tarde ele não pôde ficar. Então vocês não viram. Então eu estou te dando aqui uma dicasinha do que ele pregou. Mas ele pregou só comentou, né? Quem pregou mesmo foi a minha esposa.
Aí ele falou assim, mas aí eu estava vindo para cá, aí Deus falou comigo assim, não é só o leme, é a âncora também. Então a âncora desce para o barco ficar parado naquele lugar, certo? Então ele está falando, o tempo de parar a tempestade, quem sabe é Deus. Você tem que ficar calmo se você está passando por tempestade. Continua dando o leme na mão do seu capitão, que é Jesus, e deixa ele jogar a âncora para parar o barco. Isso ficou no meu coração. Coisa simples, ele não pregou, só comentou. Ele acha que ele vai pregar isso hoje na igreja lá, não sei. Depois eu vou dar uma olhada. E eu fiquei com aquilo no coração, né? Aí fui para casa, meditando, fui meditar, e de repente Deus falou comigo uma coisa, que eu depois até falei com ele. Ele falou, caramba, pastor, eu nem tinha pensado nisso. O pastor falou comigo. Olha o que Deus colocou no meu coração, irmãos. Aonde a arca parou quando a água desceu? Nos montes do Ararat. Os montes do Ararat, o Ararat é o monte mais alto da Turquia. Hoje é conhecido o país como Turquia, né? Mais alto. Se você estiver na capital da Turquia, você dá de cara com aquele monte lá, você vê o monte da rua, você vê o monte. E quando é época de geada e tudo, fica aquele monte lá no pico, aquele gelo, aquela coisa branca. É uma visão, você quando procura na internet, é uma coisa mais linda, irmão. E foi lá que Deus parou, porque não tinha âncora, não tinha leme. Então o próprio Deus falou, eu falei, pastor Mike, não é só questão do tempo de parar a tempestade, não, é uma questão do lugar também. É questão geográfica mesmo, ele sabe onde vai colocar você. E aí o que Deus colocou no meu coração, se você está enfrentando uma grande tempestade, mas debaixo de obediência, Jesus é o Senhor da sua vida e você não tem outro Senhor, Ele vai te colocar lá no topo. A tempestade vai passar, no tempo que tiver que passar, mas quando você enfrentar essa tempestade, debaixo de obediência, você vai ver que Ele vai te jogar lá para cima. Lá para cima. Quem está lá na Turquia, na capital da Turquia, hoje vê o pico lá do Ararat. Aquele monte é um monte que tem vulcânico, né? E dizem os estudiosos que esse monte ele já teve uma erupção há muitos anos atrás. Muitos anos atrás ele entrou em erupção uma vez. Talvez por isso ninguém acha a arca. Acha só algumas coisas lá, algumas madeirinhas, algumas coisas que o pessoal diz que acha lá, mas a arca não acha. Amém, Jesus? Mas não é isso. O que eu quero que você entenda é, passou a tempestade com Jesus sendo o Senhor da sua vida, tá? Passou a tempestade com Jesus sendo o Senhor da sua vida, topo. Vai lá para o topo depois. Deus vai te honrar, porque você honrou a Ele na hora da adversidade. Você não deixou de fazer dele o seu Senhor na hora difícil. Você mesmo na hora do aperto continuou fazendo de Jesus o Senhor da sua vida. Você não foi para Mamon. Você não foi para o diabo. Você não foi para Mamon. O diabo tem argumentos. E são argumentos até plausíveis, tá? Está com fome? É filho de Deus? Transforma pedra em pão. É a lógica. Ele é filho de Deus. Está com fome? Tem pedra, transforma pedra em pão. É a lógica. Deus pode fazer tudo. E Jesus foi e falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém, Jesus? Depois leva para o pináculo, manda ele se jogar e fala, está escrito. Ele vai fazer, está escrito, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, não vou pular coisa nenhuma. Aí depois ele veio com a última, né? Vou te dar todas as riquezas. Todas as riquezas. Está aí os reinos do mundo todo. É tudo teu. Ah, é? Irmãos, alguns de nós, alguns, não são todos, mas alguns de nós ia balançar. Sim ou não? Alguns de nós, não são todos, mas alguns de nós, quando vem o argumento, e é um argumento que faz sentido, argumento, eu até separei aqui para você entender, deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui, ó. Argumento, conjunto de ideias, razões, motivos, evidências lógicas para defender, justificar e refutar um ponto de vista. Então, ele aproveita das nossas fraquezas, das nossas necessidades, para argumentar e fazer com que a gente aceite a vontade dele, e aí ele passa a ser Senhor da nossa vida.
A gente não pode aceitar o argumento do diabo. Eu estou com dívida, não vou ser dizimista. É natural, né? Eu não consigo nem pagar minha conta de luz, como é que vou ser dizimista? Naturalmente, a pessoa então, tira o dízimo. Mas a Bíblia fala, roubará o homem a Deus? E a pessoa nem vai pensar nessa parte de estar roubando a Deus. Porque ela viu a lógica. A lógica, Deus me deixou na mão. Deus me deixou na mão. E eu estou apertado financeiramente. Então Deus vai entender que eu tire da obra dele. Você está passando por uma tempestade. E na tempestade não foi fiel. Deus queria te colocar no topo depois dessa tempestade, como ele colocou a arca dele lá. Não tinha leme e nem tinha âncora. Foi Deus que encaixou ela lá. Está bem, Jesus? No topo, para todo mundo ver. No topo. Quer dizer, naquela época ninguém viu, porque todo mundo morreu. Mas o Noé, os filhos, as noras, as esposas saíram, e lá naquela região do Ararat, eles começaram uma nova nação, um novo povo. Deus sabe fazer a coisa, e Deus quer te levar lá para cima. Amém, Jesus? Oh, glória a Deus. Vamos voltar lá em Mateus 6. Então, irmãos, eu quero que você entenda que Jesus não vai usar de argumento para fazer você se tornar servo e serva. Eu quero que você entenda isso hoje. Pastor, Jesus não tem argumento? Não. Por acaso ele falou com você antes de morrer por você numa cruz? Falou? Não falou. Ele não argumentou, não. Quando entregaram ele, mandaram soltar Barrabás, ele argumentou? Não. Você vê lá na Bíblia Sagrada ele discutindo com César, com Pilatos, tentando ir na última instância para tentar sair da crucificação? Não. O único argumento que Jesus nem argumentou foi um pedido. Nem foi argumento, foi um pedido. Foi diante do pai dele, porque ele só se reportava ao pai. Ele e o pai eram um. Ele falou: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele nem argumentou. Ele só fez um comentário e um pedido ao pai, mas ele nem argumentou. Então Jesus, ele não quer se fazer senhor da sua vida, usando de artifício, usando das suas fraquezas, das suas debilidades, dificuldades, necessidades, como argumento para ser o senhor da sua vida. Quem faz isso é o diabo. Ele fez isso com Jesus, então vai fazer comigo, vai fazer contigo. Jesus usou o amor, e esse amor foi perfeito. Amém, Jesus? É por isso que a escolha agora é minha e sua. Ou você faz dele senhor da sua vida, ou deixa outro ser o senhor da sua vida. Porque Jesus não tem nada mais para provar, nem para mim, nem para você. Nada. Ele já fez o que tinha que fazer. Está dando para entender, senhor? Não? Aleluia. Glória a Deus. Depois, se Deus permitir, eu vou ler um versículo que eu li sexta-feira aqui. Deus me lembrou aqui agora. Glória a Deus. Mas vamos voltar aqui em Mateus 6. Eu parei no 24. Estou no início aqui ainda, né? Tá, vou ler de novo, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Provei a você que Mamon aqui é o diabo, sim ou não? Deu para... É claro, né? Riquezas, é tudo minha, dou para você. Então, quem serve a Mamon serve ao diabo. 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado que seja a sua estatura? Então o homem, irmãos, ele não pode ser o senhor de si mesmo. Só existem dois senhores, é Jesus e Satanás. Satanás é senhor? É de quem se deixa, é de quem se deixa levar, é de quem está de olho nas riquezas. E olha,
você vai ver aqui comigo que Deus, Ele não está dizendo que você tem que viver na simplicidade, na dificuldade, tendo um pão para cada pessoa, um pedaço de carne para cada pessoa, andando num carro velho, sem casa direito para morar, morando em barraco. Não. Deus quer que você viva bem. Tudo que o homem quer, Deus também quer dar para você. Só que o homem está buscando essas coisas, se rendendo a práticas que faz com que o mamon seja o Deus dele, o Senhor dele. É isso que Jesus está chamando a atenção nesse texto. Ele está chamando a atenção assim: eu quero que você tenha tudo isso, mas para de invejar o mundo. Para de querer comprar uma roupa porque a famosa tem uma roupa. Para de querer pintar o cabelo porque o famoso pintou o cabelo. Para de querer fazer tatuagem porque o famoso, bombadão, está cheio de tatuagem agora. Para de querer fazer as coisas porque o mundo faz. Para de querer ter as coisas porque o mundo tem. Queira ter porque eu posso te dar. Faz o que eu te oriento e seja o meu servo e deixa eu ser o seu Senhor e eu vou te abençoar. Não é que Deus então queira que você fique colocando um terno que o defunto era mais magro que você. Não. Amém, Jesus? Não é que Deus queira que você fique passando aperto, dependendo de ajuda de vizinho. Não é nada disso, não. Só que Ele não quer que você haja como o mundo age. Queira o que o mundo quer. Não é por vaidade, não é por inveja, não é por nada. Você tem que crescer porque você é de Cristo. Só isso. Você tem que crescer para glorificar a Cristo. Só isso. Você não tem que crescer para glorificar você mesmo. Você não é o Senhor de si mesmo. O homem não é o Senhor de si mesmo, irmão. Ele pensa que é, porque agora está podendo ir para o espaço, está querendo colonizar Marte, foi lá junto perto da Lua, depois de não sei quantos anos, que disseram que tinham ido lá. Essa história está meio mal contada, mas tudo bem, né? E por aí vai. Então o homem está se achando, irmão. Agora minha esposa estava falando comigo que viu uma reportagem, eu não sei se é IA, né? Esse negócio de IA. Deixa eu falar rapidamente, já vou voltar para a palavra, só para não esquecer. Saiu um Instagram do missionário no escritório dele pregando, mas colocaram, com esse negócio de inteligência artificial, a voz bem parecida do missionário, falando palavras que não tinha nada a ver, irmão. Falando de doença, falando de remédios, querendo vender remédios. Missionário vendendo remédio, tá louco, irmão. Aí eu olhei assim, falei, que isso? Aí, olha o que o missionário da IA, tá? Não o missionário verdadeiro, da IA. Olha o que o missionário falou: eu rezei muito para ficar curado disso. Onde que o missionário vai falar uma coisa dessa? Eu rezei muito para ficar curado disso. Amém, Jesus? Só que veio uma penca de pessoas acreditando que é o missionário. Olha a maldade da pessoa que faz uma coisa dessa. Então, se você vê lá, denuncia. Denuncia mesmo, irmão. Eu denunciei. É IA, tá? É IA. Hoje você tem que ter cuidado de sair espalhando notícias que chegam para você. Avalia direitinho para você não difundir aí mentiras e enganos aí. Por causa dessa IA, a coisa está muito séria, tá? Deixa eu voltar. Precisava falar isso com vocês, tá? Porque foi muito chato, muito nojento lá o que o cara fez com o missionário. Mas quanto mais você cresce, quanto mais você serve a Cristo, mais você está sujeito a essas coisas, né? O diabo vai atacar mesmo, mas tudo bem, isso é coisa do diabo. Vamos deixar ele para lá. Vamos voltar aqui então. Jesus está falando assim: olha para os pássaros. Eu amo a simplicidade de Jesus, sabe? A simplicidade de Jesus. Uma pessoa pega um pássaro e prende o pássaro, bota numa gaiola. Você vai falar com essa pessoa sobre esse pássaro na gaiola e ela vai falar assim: mas aqui pelo menos eu consigo dar comida. Não precisa. Deus dá comida para esse pássaro. O que Jesus está dizendo: se Ele cuida das aves do céu desse jeito, e você fez dele o seu Senhor, você acha mesmo que Ele não vai cuidar de você? Sua comida, sua bebida, sua vestimenta, você acha que vai faltar? Muitas vezes parecia que ia faltar, mas Deus sempre vai suprir. Ele honra aqueles que fazem dele o Senhor de suas vidas.
A pergunta não é se Deus deixou de te amar porque você está passando por tempestade. A pergunta é: será que Ele tem sido o Senhor da minha vida? Se Ele tem sido, continua firme na tempestade, porque Ele vai colocar lá você lá no topo do Ararat. Aí já fazendo uma ligação com aquela mensagem que eu falei. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Coloca isso no seu coração. Tempestade. Peraí, Jesus está sendo o Senhor da minha vida? Tá, estou fiel, estou firme, sem pecado. Eu errei lá, mas pedi perdão, já me acertei. Eu já estou participando da ceia, eu não estou mais em erro. Não, está bem, então tá bom. Vamos lá, é para ir para a briga? Então vou para a briga. Satanás, tu vai perder. Eu não estou em pecado, você não pode tocar em mim, você não é o meu Senhor. Eu não me preocupo com nada, porque o meu Deus, Ele supre a minha necessidade. Ele veste as aves do céu, Ele dá alimento para as aves do céu, Ele guarda as aves do céu, porque eu não vai brigar. Eu vale muito mais do que essas aves do céu. Aí você vai vendo a natureza. Eu até ia falar com vocês de Romanos 1, acho que é 26. Eu lembrei desse texto, agora não lembro o versículo, se é 26, que diz que a natureza, ela revela, né, que Jesus é. É só você olhar para o que Ele criou, né? Olha para a criação, você vai ver Jesus Cristo. Acho que é o 26, me fugiu agora da cabeça. É? Ou não? Agora eu fiquei com isso na cabeça, está amarrado aqui. Ah, tá bom, é palavra, né? É palavra, eu lembrei, então vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Romanos capítulo 1. Eu acho, não sei se é o 26. Aleluia. Eu gosto de dar uma passeiozinha na Bíblia, né? Ah, não é o 26 não, peraí. É de 6? 20? Peraí, gente. É isso mesmo, é 20. Eu confundi com 26. Obrigado aí. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. É isso que significa inexcusável, sem desculpa. Então eu não tenho desculpa para fazer de outro o meu Senhor, não tenho desculpa, porque até o que Ele criou, e até as coisas invisíveis aos olhos nus, né, e que Ele criou, servem para eu entender que existe um Criador. Eu lembrei hoje cedo, quando eu era jovenzinho, criança, no colégio, que a professora comentou sobre aquele líquido que os pássaros soltam para impermeabilizar as suas penas antes de mergulhar na água para pegar o peixe. Lembra disso? Não é fantástico? Ah, isso é bobeira, não é bobeira não, irmão. Não é bobeira não, isso é fantástico, irmão. Não é possível que o homem ache que isso veio do nada. Tem uma mente brilhante através da natureza, brilhante, mas brilhante através da natureza. Então aquele pássaro vê o peixe, ele desce, mas quando ele desce, ele já solta aquele líquido que vai impermeabilizar a pena todinha dele. Aí ele mergulha, ele está todo dentro da água, pega o bichinho pelo bico e sai e consegue voar, porque a pena não está molhada, porque ele naturalmente soltou o material impermeabilizador na pena dele. Meu Deus do céu, o nosso Deus é tremendo, irmão. Por que a gente quer fazer de outro Senhor da nossa vida, se a gente tem um Deus desse jeito? É nas pequenas coisas, você vê que, sabe, Deus criou tudo e todo mundo sobrevive. É lindo o que Deus faz, não é? Por que a gente comete esse erro de começar a querer as coisas como Jesus vai falar que é contra isso? Quer ver? Vamos lá, eu já li aqui, né? Vamos voltar lá em Mateus 6. Eu não ia ler Romanos, mas eu lembrei. Vamos lá, de novo. Deixa eu continuar aqui. 27. O qual... Não, perdão. É isso. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua
Para de perder o sono, tá? Para de perder o sono, cheio de cuidado. Se eu não fizer, eu que tenho que estar, eu que tenho que fazer, e é sempre você, parece que ninguém pode te ajudar, porque só você sabe fazer, e você fica cheio de cuidado, daqui a pouco você está no hospital ali. E eu quero ver quem vai fazer. Você não quer descansar? Deus vai dar um descanso para você. Para de ficar com esses cuidados, nesse sentido de ansiedade, de agitação. Agora, vamos lá. Vamos seguir. Versículo 28. Ele fala assim, ó: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha a comparação, né? De um lírio do campo com Salomão, o rei mais rico da história. Jesus, olha a simplicidade de Jesus. Ele está falando para você o seguinte: olha, veja como é perfeita a natureza, como é lindo, e faz de mim o Senhor da sua vida. Para de ficar aí perdendo sono, entrando em depressão, tendo crise de ansiedade. Calma, eu estou cuidando de você. Faça de mim o Senhor da sua vida. Respira um pouco, mete um pouco o pé no freio aí. Amém, Jesus? A gente tem que confiar mais em Deus, irmãos. Eu sei que a gente passa tempestades que parece que não vai cessar, mas vai cessar. O dilúvio levou 150 dias para acabar, mas quando acabou, a arca estava no lugar que Deus determinou, lá nos montes, bem no alto. Amém, Jesus? Você imagina ele bem lá no alto. A gente não para pensar nisso. Mas 150 dias, todos os corpos que morreram com o dilúvio, de animais e de pessoas, estavam lá embaixo, decomposto. Não era um lugar bom para ficar, era? Então Deus colocou ele lá no alto. Você já parou para pensar? Na visão, quando Noé saiu da arca e as águas baixaram, você já parou para pensar na visão dele? Ele não viu aquelas florestas lindas que tinha antes, não, ele viu tudo destruído e um monte de corpo decomposto. O que ele viu foi horrível. Jesus não deixou que a arca ficasse lá embaixo, levou ele lá para o topo, mas ele estava debaixo da obediência durante o dilúvio. Está na tempestade? Fica na obediência, faça de Jesus o seu Senhor, ele vai te colocar no topo também. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora tem uma coisa aqui que eu quero falar com você, antes de eu terminar. Já estou indo para o final agora. Deixa eu até virar minha página aqui. Solícito é uma pessoa prestativa, atenciosa, zelosa, diligente. Solícito é uma pessoa que se prontifica a ajudar, realiza tarefas com todo cuidado e até com rapidez. É uma pessoa solícita. Jesus está dizendo aqui, no versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Eu fiquei pensando nisso, irmão. Peraí, solícito, uma pessoa solícita é uma pessoa boa, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa atenciosa, zelosa, que é diligente, que se prontifica para ajudar. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, por que Jesus está criticando o solícito? Ele fala de uma necessidade. E você, quanto ao vestuário, por que andar tão solícito? Ou seja, você está tentando ajudar, tentando ser prestativo, tentando ter prontidão para ajudar as pessoas, mas na intenção de ganhar roupa, na intenção de ganhar alguma coisa. Você tem que ser solícito. Amém, Jesus? Mas tem que saber a intenção do seu coração. Eu lembro que eu lá em Jacarepaguá, quando eu liderei Jacarepaguá por 12 anos, né? Então aconteceu muita coisa ali. Um dia, no final do ano,
eu decidi pintar a igreja toda. A gente conseguiu umas tintas com o próprio povo, fomos comprando, vamos fazer um mutirão. Aí eu convoquei a igreja para fazer um mutirão no sábado, para pintar a igreja, para ficar bonito na virada do ano. E veio um irmão no final do culto e falou assim: ô pastor, conta comigo nesse mutirão. Eu sou pintor profissional, faço questão de vir ajudar a igreja. Pode contar comigo, pastor, pode contar comigo, eu vou estar aqui. Parece que está sendo solícito, sim ou não? Aliás, ele está sendo solícito, sim ou não? Eu não chamei ele, eu chamei a igreja, mas ele veio de prontidão se colocar à disposição para pintar a igreja. No final ele falou assim: e pode deixar que para a igreja eu vou cobrar barato. Solícito, vá. É isso que Jesus está falando. Tem segunda intenção, tem malícia, tem maldade na solicitez. Não é errado ser solícito, pronto para ajudar. Você vê uma senhora, você vai ajudar, você vai levantar da cadeira para a pessoa sentar. É uma educação, é ser solícito. Você é prestativo, você tem saúde, é novo, uma vovó antes, você levanta rápido, não espera ninguém levantar, você fica olhando para o outro, para ver quem vai levantar, não. Já levanta logo, senta aqui, senhora. Você é solícito, Deus vai amar isso, Deus vai amar isso. Ele está falando aqui que por que vocês andam solícitos? Por que vocês estão ajudando todo mundo para querer cesta básica, ajudando todo mundo para querer alguma coisa? Que malícia é essa do meu povo? Que malícia é essa do meu povo? Vocês não precisam disso. Eu vou abençoar vocês. Faz de mim o seu Senhor. Cuidado, irmão. Você não tem que ter nada, nem eu, nada do diabo. Essa malícia entrou lá com Noé, com Adão, e foi por isso que ele colocou figueira para se cobrir. E foi por isso que mesmo com figueira se cobrindo, ele se escondeu atrás das árvores quando Deus desceu para falar com ele. Porque já estava cheio de malícia na cabeça. O diabo, repetindo, ele vai usar de argumentos, vai usar só a malícia dele, na verdade, que a gente tem hoje. Essa malícia, essa maldade, essa necessidade, ele vai usar isso tudo como argumento para tentar provar para você que você pode fazer o que ele quer que você faça. A partir do momento que você fez o que ele quer que você faça, ele tornou o Senhor da sua vida. Jesus não vai usar de argumento. Jesus vai dizer o seguinte: eu morri por você na cruz, te amei de tal maneira que eu me entreguei na cruz. Aquela cruz para mim foi um sacrifício, ela foi um altar. Jesus fez da cruz dele um altar. Lembra dessa mensagem? Quem lembra dessa mensagem? Para Jesus, a gente olhava a cruz, 3, os ladrões e ele, mas Jesus viu o altar. Entende? No passado, nenhum cordeiro era sacrificado na cruz, não. E ele foi como um cordeiro para a cruz. Então, a cruz de Cristo era o altar. Ele estava se sacrificando por mim e por você. É só isso que ele vai usar, te mostrar o amor dele por nós, para que você faça dele o Senhor da sua vida. Ele não vai tentar argumentar com você, por causa disso, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, seja aqui, eu vou te dar aquilo lá. É por isso que o dizimista, que é dizimista para alcançar de Deus alguma coisa, não consegue ser fiel. Porque a hora que não alcança, essa pessoa logo deixa de ser dizimista. Ela não entendeu o que é ser dizimista. Ela não entendeu que isso é só fidelidade. E Deus ainda honra. Quem está entendendo? Posso ir para o final agora? Até aqui tudo bem, irmãos? Ou não? Está tudo certo? Oh, glória a Deus. Solicitude, hein? Solícito. Você quer carregar a bolsinha da vovozinha até o portão da casa dela? Vai. Mas depois não fica tentando tirar proveito. Ó, tá me devendo, hein? Tá me devendo, hein? Você lembra o que eu fiz lá? Tá me devendo, hein? Que solícito é esse? Deus olha para você e fala: meu Deus, esse não é meu servo, não. Esse não é meu servo, não. É sério que está cobrando? Ah, não. Esse não é meu servo, não. O crente que ele fez uma boa ação e agora está lá apontando o dedo para a pessoa, julgando a pessoa. Está me devendo, olha o que eu fiz por você, hein? É isso que ele está falando aqui. Ser solícito é bom, mas tem que ver a intenção do coração. Fechando agora, vamos fechar agora. Meu Deus, que coisa boa. Num único texto, né? Ele vai falar assim no 30: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Tem a ver com a fé, tá? Tem a ver com a fé. Aí ele fala no 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32, presta atenção.
Porque todas essas coisas os gentios procuram. Entende? Entendeu o que Jesus está dizendo? Sim ou não? Ele está dizendo o seguinte: por que você está perdendo a paz, querendo uma coisa que o mundo quer? Eu posso te dar tudo isso, sem você perder a paz. Você vai ver Jesus falar aqui na frente agora, ó, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Essas coisas, tá? Que o gentio procura. Você também precisa comer, vestir, morar. Você precisa dessas coisas. Eles precisam, eles procuram, eles se desesperam, eles se matam, eles roubam, eles passam a perna nas pessoas, eles ficam doidos atrás disso. E você também precisa. Você precisa de um lugar para morar, de uma roupa para vestir, um carro para andar. Você também precisa das mesmas coisas que o mundo precisa. Só que você não tem que querer conquistar se tornando servo das entidades para que... Eu estava caminhando com a minha esposa quinta-feira. Eu falei isso aqui sexta-feira, o pessoal até riu de mim. Arrastando para caminhar comigo. Fomos caminhar. Então caminhando. Quinta-feira foi o dia do tal do Jorge lá, né? Que na igreja católica é um santo, né? São Jorge, mas para o candomblé é Ogum, se eu não me engano, né? É uma entidade. Bom, então não estou atacando a religião de ninguém, vamos chamar de entidade. E aí, tá. E eu estou andando. Lá na frente, na beira de um bosque, assim, é um bosque, tipo uma mata assim pequena, tinha um trabalho. Para mim, não fazia nada, né? E eu estou vindo. E quando eu cheguei perto, eu vi uma galinha. Você vai pensar assim, pô, mas galinha morta, trabalho, é normal, eles matam o mesmo animal para fazer sacrifício, para a entidade dele, tá? Isso é normal. Só que a galinha estava viva. Não estava morta. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. E eu cheguei perto assim, passei bem perto da galinha, achando que ela ia sair de lá. Irmãos, a galinha estava inerte, na frente do despacho, parada assim, ó, igual um zumbi. E eu olhei aquilo ali e falei, que é isso? Aí a gente passou, fiquei olhando, não saiu. Eu passei bem perto para ver se ela se mexer, não saiu. E a gente foi, eu falei, filha, vamos até o final da nossa caminhada e vamos voltar por aqui. Eu quero ver se essa galinha vai estar aqui ainda. Alguém já criou galinha aí? Já criou? A galinha fica parada muito tempo no lugar assim? Do nada? Ela é arisca, né, irmão? E ela é uma galinha forte, bonita. Pô, dá uma boa canja. Amém, Jesus? Dá uma boa canja. Daí eu voltei. Quando eu estou voltando, a galinha está lá de novo, irmão. No mesmo lugar, parada assim, ó, igual um zumbi, olhando para o despacho. Eu acho que deram alguma coisa para ela comer. Aquela galinha ali foi imacumada. Porque tinha dois negocinhos de comida assim, vazio já. Só que ela estava parada. Ela comeu e vai embora. Ela estava parada. Eu fui e voltei e ela estava no mesmo lugar. Sabe o que eu fiz? Eu não espantei a galinha, mas eu orei por ela. Eu nunca tinha orado por uma galinha. Eu expulsei o demônio de uma galinha, irmão. Eu já posso falar isso no meu currículo de pastor. Eu vou desafiar os pastores para saber se algum pastor já expulsou o demônio de uma galinha. Porque eu expulsei. Sério. Eu parei assim, eu falei, filha, para aí. O que foi? Não é possível. Demônio que está segurando no meio da rua. Eu sou muito doido. No meio da rua. Demônio que está segurando essa galinha aqui nesse despacho. Solta a galinha agora. Solta a galinha agora. Sai dela agora. Aí a galinha começou a fazer uns negócios lá. Solta essa galinha agora. Você não vai manter essa galinha aqui em nome de Jesus. Expulsei a galinha. Aí a minha esposa falou, vamos embora, filho, vamos embora. Aí eu fui embora. Atrás de mim vinha um Senhor. Eu acho que esse Senhor ouviu a minha oração. Que eu orei mesmo, tá? Não fiquei de papo não. Amarrei o demônio mesmo. Tá? Eu acho que ele ouviu. Aí ele passou assim, eu saí e ele passou. Logo depois que eu olhei para trás para ver se a galinha já tinha ido para o mato, né? E ela estava meio assim, meio sem saber o que fazer. E ele fez assim, ela assim. Ele não foi em cima dela, só fez assim. A galinha voou. Pá, pá, aí pulou para cá, pulou para lá e pum, entrou para dentro da mata. Falei, libertei a galinha. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro pastor que expulsou um demônio da galinha.
Muita doideira. Amém, Jesus? Mas aquilo não era normal. Não era normal. Não era normal. Eu preciso saber a quem eu estou servindo. Quem eu estou servindo? Deus ou Mamon? Se eu não sirvo a Jesus, automaticamente, sendo uma pessoa boazinha ou não, eu estou na mão do outro. E aí eu não vou saber, não vou perceber as coisas. Eu vi que ali tinha um demônio. Não sei qual era a intenção daquele despacho ali, mas eu amarrei. Não toquei em nada, respeitei o que fizeram. A gente tem que ter esse cuidado agora. Alguém grava e vai falar bobagem. Eu não desrespeitei, mas eu amarrei o demônio daquela galinha. E ela nem deu cocoricó nem nada, irmão. Não deu, ela nem deu bom dia para mim nem nada. Ela só ficou quieta, estremelicou um pouquinho, e quando o rapaz passou, é um senhor, quando ele passou, depois fez assim, não sei se ele viu orando, e fez assim, ela já se mexeu toda, aí começou a se mexer, e foi para lá e para cá, depois entrou para lá e saiu do trabalho. Acabou. Não sei para que foi aquele trabalho lá, mas é isso. É o nosso Deus, né? Cara, vamos terminar aqui, vamos, senão não... Eu estou tão empolgado com essa mensagem, né, que eu estou demorando demais. Vamos terminar aqui agora. Ele fala assim no versículo 32, no final. Não, vou ler o 32 todo. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo meu Pai, nosso Pai, vosso Pai, né, celestial, bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Vamos ler de novo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão... Que coisas são essas? São as coisas que os gentios querem. São as coisas que o mundo quer. Deus não está te proibindo de ter as coisas desse mundo. Quer surfar, vai surfar. Quer pular de parapente, vai pular de parapente. Quer comprar um carro novo, Deus te deu condição, compra um carro novo. O que vão falar de mim, pastor? Se eu aparecer com um carro aqui de 300 mil, você vai honrar Jesus, ué. Você prosperou, qual o problema? Você não pode ter um carro de 300 mil? O famoso pode? Pensa comigo, irmão, como é interessante a coisa. O jogador de futebol vem aqui para o Brasil, sai lá da Europa, volta para o Brasil, chega aqui, aluga um sítio e gasta 800 mil numa festa de uma noite. E todo mundo exalta o cara. Olha o cara, é o cara, é o cara. O pastor aparece com um carro de 150 mil só, nem precisa mais, é ladrão. Então para de dar ouvido para os outros, irmão. Para de dar ouvido para espírito enganador. Deus quer que você usufrua, é tudo dele. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele não vai usar de argumentos para você amar, para você ser servo dele. Ele não vai usar de argumentos. Ele já tem a cruz para provar de você, ou o altar, como eu preguei no outro dia. Ele já tem lá o sacrifício dele. O sacrifício dele é o que ele vai usar, é o amor dele por você. Ele te ama, acabou. Ele não tem que te provar nada. Seja servo do Senhor, faz dele o Senhor da sua vida. Não espere que ele te mostre alguma coisa, que ele te tenha algum argumento para você. Não! Ele não precisa argumentar. Ele morreu por você. E ele está dizendo aqui, essas coisas que os gentios querem, roupa, ele fala muito aqui de roupa, né? De alimento, ele fala muito de coisas básicas, necessárias, né? Essas coisas necessárias que os gentios querem, eu vou dar para vocês. Só que ela não veio primeiro, eu venho primeiro. Se eu sou Senhor da sua vida, eu venho primeiro. Busquem primeiro meu reino, minha justiça. Essas coisas que eles querem, eu vou te dar. Vai chegar. Cedo ou tarde, a porta vai se abrir. Você não vai precisar ficar solícito, no sentido malicioso de solicitez. Você não vai ficar angustiado. Você não vai perder o sono, você não vai brigar, marido e esposa discutindo, porque não conseguiu comprar o que queria, viajar para onde queria. Não viajou, hoje vai viajar amanhã. Ah, pastor, mas imagina a gente, as pessoas vão questionar a gente, podia dar tudo de oferta para a obra de Deus, e eu fui viajar para a Europa toda. Amigo, vai viajar para a Europa, vai passear com sua família, depois volta e faz a oferta. Amém, Jesus?
Ah, mas eu falo. Não adianta, irmão. Deus quer acrescentar na sua vida tudo que Ele puder acrescentar para você viver melhor. Eu sempre quis pular de parapente. Quase fui de parapente no Ceará quando estive lá. Mas um homem na fila falou que era perigoso porque a rampa era muito baixa. E o rapaz estava contando com o vento. Eu já estava na fila. A minha esposa falou assim: não vai não. Eu posso perder meu marido agora não. Não vai não. Eu falei: mas por quê? Está todo mundo indo, eu quero ir. É a minha oportunidade para realizar esse sonho. Não, o cara está falando aqui que é perigoso, que a rampa é muito baixa. Ele pode voar e perder e cair. E você pode se machucar aí. Não, você não vai não. Aí eu não vou contra a vontade da minha esposa, né? Lógico. É ela que manda? Não é questão de quem manda, irmão. Para de bobeira. É questão de você entender o que é prioridade e o que é mais importante. O que é mais importante? Eu realizar um sonho, deixar minha esposa de cara fechada, ou até me machucar de verdade, para depois ouvir ela falar assim: eu te falei, né? Não era mais importante eu ficar perto dela, então eu deixei de fazer. Aí acabou, não quero mais isso aí. Agora tem outro sonho. O outro sonho é surfar. Qualquer hora dessa, você vai ver um vídeo meu surfando. Eu vou para a praia, vou pedir, 30 minutos, eu já vi já, 30 minutos de aula, 30 minutos você já pode pegar a primeira onda já. É uma ondinha, né, irmão? É uma ondinha, né? Não é uma onda, mas já dá para tirar onda, né? E é isso que eu quero, só pegar um pouquinho, só ter aquele prazer de... Deve ser demais aquilo ali, irmão. Pô, pastor, mas por que isso eu quero? Nada, porque eu gosto, irmão. E Deus me permite fazer. Ele é o meu Senhor. Amém, Jesus? Pode até ser que eu não faça nunca, mas eu tenho vontade de fazer. Quem está entendendo? Eu vou fazer um passeio da igreja dia 28 de novembro. Espero que você possa ir com a sua família. O valor eu já tenho. Ficou em R$200 com os ônibus, o café da manhã, o churrasco, o lanche à tarde e todo o sítio para aproveitar lá. Tudo R$200 por pessoa, tá? Depois, se você quiser ir, você dá o seu nome aqui na lista. Lá tem um toboágua que é altão. Eu não vejo a hora para descer de lá, irmão. É alto. Eu gosto dessas coisas. Amém, Jesus? Se você tem a minha idade e quer descer de lá, toma seu remedinho e vai. Mas eu gosto dessas coisas. Ah, pastor, mas por quê? Não é porque eu gosto, E eu tenho um Deus que me aprova. Eu tenho um Deus que quer fazer tudo na minha vida, irmão. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo que eu não tenho que me preocupar de não estar, de estar querendo o que o mundo quer, porque eu não quero o que o mundo quer, eu quero o que Deus tem para mim. Ele está dizendo: você me busca em primeiro lugar e eu vou te dar todas essas coisas. Você não precisa fazer o que o mundo faz, enganar, passar a perna, mentir, usar de 7-1, de falcatrua, de malandragem. Não precisa disso não, comigo não. Eu sou o Senhor da sua vida. Fala a verdade. Deus quer o melhor para a gente. Ele está dizendo o seguinte: eu não me agrado da maneira que esse mundo vive e quer conquistar as coisas. Isso não me agrada. Não seja assim, mas eu vou te dar o que você precisa. Então Deus não está te proibindo, não. Amém, Jesus? Deus só quer que você pense o que você quer fazer na sua vida. Esses dias Deus tem falado muito sobre tatuagem no corpo do homem cristão. Eu não pego no pé esse negócio de tatuagem não, mas esses dias Deus está falando muito desse negócio de tatuagem. Por que o homem quer fazer tatuagem? Porque viu os amigos fazerem. É isso que Deus não quer. Tem que ter um motivo. Tudo a nossa vida tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Amém, pessoal? Não é só por vaidade, porque o meu grupo fez, é porque eu quero ser aceito por ele. Não. Eu tenho que glorificar Jesus. Encher o corpo de tatuagem vai glorificar Jesus aonde? Nada, pastor. É só para eu estar na moda dessa geração. Então foge disso, irmão. Foge. Sai fora. Bobeira, irmão. Aleluia. Fechou aqui. Posso ler mais um versículo para vocês? Lembra que eu preguei um versículo essa semana que Deus me lembrou no coração? Colossenses capítulo 1.
lá, Deus me mostrou uma coisa que eu queria falar para vocês hoje, que eu sei que a maioria não veio, né? Amém? Eu preguei isso aqui, acho que foi na sexta-feira. Sexta-feira está muito forte, tá, pessoal? Eu estou fazendo a campanha da rosa que liberta, né? Porque Jesus falou, sou a rosa, né? Se ele é a rosa e é o meu libertador, então ele é a minha rosa que me liberta. Aí eu estou fazendo um propósito assim, tá? E, inclusive, tem um testemunho muito forte que a irmã contou, que ela, a neta dela, né? 12 anos. Ela chegou em casa, ela estava com um problema nas amígdalas e inchou, e a coisa ficou grave, tem que ir para o hospital para ela poder respirar, uma dificuldade muito grande. E ela chegou em casa na hora que todo mundo estava desesperado, né? E ela deu essa rosa para a pessoa. A menina pegou a rosa da tia, da avó, né? Pegou a rosa da avó e ela comeu as pétalas da rosa, irmão. Ela acreditou na avó, sei lá, não sei o que aconteceu ali. Foi Deus direcionando. As pessoas têm dificuldade de acreditar em ato de fé, né? É difícil isso. Eu não entendo por que as pessoas têm dificuldade em acreditar em ato de fé, né? Porque a Bíblia é repleta de atos de fé, com madeira. O Eliseu usou madeira, usou farinha, Jesus usou água, cuspe, areia. Paulo usou lenço, avental. Então, eu não entendo por que as pessoas têm. Se não quer fazer, beleza. Mas não entendo porque, além de não querer, critica quem faz. Isso eu não entendo. A menina comeu as pétalas e ela não estava podendo falar, né? Estava sufocada, não estava podendo falar. Ela comeu. Quando ela acabou de comer, ela falou assim: ô vó, tem mais? Aí todo mundo parou na casa. Estava um desespero, né? Todo mundo parou. O quê? Estou perguntando a minha avó se tem mais. Mas você está falando. Aí ela, e é. Foi na hora. Pétalas da rosa que a gente acrescentou. E agora? Vai falar o quê? Que foi o diabo? Contra fato não tem? Não tem. Olha leia o versículo 3 aí para mim, rapidinho. E eu vou entrar em oração. Hoje eu estou demorando um pouquinho mesmo, mas essa palavra não tinha como, né, irmão? Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então vamos lá, linkando com a mensagem de hoje, tá? Satanás, ele vai tentar ser o senhor da sua vida usando argumentos, coisas racionais, coisas humanas. Ele vai tentar ser o senhor da sua vida usando desses argumentos. Jesus quer ser o senhor da sua vida apresentando somente o amor. Ele te amou sacrificando por você, sendo sacrificado por você lá na cruz. E é essa cruz, esse sacrifício que ele vai usar, não tem argumento nenhum. Ele não vai usar de argumento para tentar fazer você seguir a ele. Vai lá, faz isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não, eu morri por você, eu te amo e morri por você. É só isso. Quando alguém entende isso, tá? Só para fazer um link com a mensagem de hoje. Quando a pessoa entende isso, olha só, olha o que ele está dizendo: tirou da potestade das trevas, transportou, então levou para outro lugar. E ele fala, esse outro lugar, o reino do Filho do seu amor. Faz assim comigo, ó. Tirou. Olha para baixo agora. Pensa no que você era. Como que o diabo era o senhor da sua vida. Prendia você no cigarro, na bebida, na cachaça. Tinha uma potestade das trevas ali. Ele tirou da potestade das trevas e fez o quê? Transportou. Tirou, transportou. E agora você faz parte do reino do Filho do amor dele. Tirou. Quem tirou não vai tirar. Quem transportou não vai transportar mais. A coisa está feita. Jesus não tem argumento para você. Ele tem o amor para te mostrar. A cruz vazia para te mostrar. Ou você aceita, ou você não aceita. A escolha é sua. Tirou, transportou. Eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, quando Jesus me tirou da potestade das trevas,
ficou lá embaixo, então, com essa potestade, toda a dominação que ela tinha sobre a minha vida. Então ele me tirou de lá, entendeu? Deve ter dado uma sacudida no meu caso, que era bem pesada a coisa, né? Ele deve ter me tirado assim, ele deve ter dado uma sacudida para sair os últimos